Boa noite, que todos possam ser bem-vindos a mais um dia de live aqui no Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. E a gente vai estar aqui, né? Sou trabalhadora da casa e vamos hoje fazer uma reflexão, uma meditação sobre o tema emancipação da consciência. Então, podemos começar com os nossos recados. Então, lembrando, né, que nós temos as nossas lives todos os dias às 18 horas, aqui pelo canal do Facebook. Então, sempre tem um trabalhador da Casa Espírita junto de nós, né, nessa corrente do bem, de boas vibrações pelo nosso planeta. Boa noite, Dona Marilda. E boa noite para quem vem chegando aí. Então, nós todos os dias, às 18 horas, nós temos as nossas lives, que depois elas são convertidas, colocadas no nosso canal do Facebook. Então, quem puder ir lá, dar um like, se inscrever no canal, como forma de impulsionar, né, a doutrina espírita sem pretensão nenhuma. Bom, boa noite, Ritinha. Boa noite, Vânia. Outro recado também é sobre as nossas atividades presenciais. Então, elas se encontram, né? Elas estão acontecendo de segunda-feira, ainda de uma forma mais privativa, mas quem estiver precisando de uma assistência espiritual com urgência, então pode chegar às 18h30 na segunda-feira na Casa Espírita para passar pela triagem, né? Por meio de um médium, para saber melhor como conduzir o tratamento. Então, temos esse trabalho. Na quarta-feira, temos uma palestra curta com passe magnético que se inicia às 20 horas. Na quinta-feira, temos estudos às 15 horas da tarde. Depois, às 16 horas, inicia um breve trabalho também de assistência espiritual, mas ainda privativo. Na sexta-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, às 19 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, temos palestra aberta ao público, sempre com um tema voltado para a família e com um embasamento, né, da doutrina espírita. Outro recado é agradecer a todos que doaram para a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que aconteceu a arrecadação hoje das 15 às 16h30. Então, aqueles que colaboraram, aqueles que compartilharam essa campanha, que ela possa crescer muito, né, levando o conforto material, pelo menos um pouquinho, né, que é o que nós podemos fazer para quem estiver mais necessitados. Então, sempre essa campanha acontece no segundo sábado de todo mês, com o intuito de arrecadar alimentos, produtos de limpeza, de higiene, para que sejam montadas cestas e distribuir para as famílias necessitadas, cadastradas na nossa Casa Espírita, né? Então, que possamos sempre receber mais doações para que possamos ampliar a mais famílias, porque sabemos que estamos passando por momentos difíceis e há irmãos que estão em condições bem difíceis mesmo, né? E agora, nossa Feira do Livro Espírita vai dar início, não amanhã, no próximo domingo, dia 21 de novembro. Então, às 10 horas, depois da nossa palestra de domingo, vamos dar início, abertura à Feira do Livro Espírita, que vai ter livros sendo vendidos a preços
muito populares, muito simbólicos, né? Só mesmo para dar valor um pouquinho mais à obra espírita, para que todos possam ter acesso a essas informações consoladoras, para a gente ter livros para lermos, para presentearmos, porque não? Então serão livros usados, terão alguns livros novos, né? E esses livros novos também não estarão sendo vendidos nem a preço de capa, estarão sendo vendidos a R$10. Então, o intuito mesmo é divulgar a doutrina espírita, né? Que as pessoas possam levar uma obra dessa para casa, para que possa ser consultada, né? Sempre que necessário. Então, neste momento, vamos nos unindo aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita, nos deixando envolver pelas vibrações de luz, pelas boas vibrações, e vão nos harmonizando, nos equilibrando, trazendo o remédio necessário para cada um de nós, para o nosso lar, para todos os necessitados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Gratidão. Boa noite, Dona Cristina, boa noite, Brandina, e boa noite para quem está aí nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é emancipação da consciência. A emancipação da consciência, ela pode também, né, ser conhecida como desdobramento, e esse desdobramento pode ser realizado até de uma forma consciente, né, com um simples desacoplamento aí dos corpos espirituais, que dá uma frouxidão, então, para que esse perispírito, esse corpo, né, esses corpos espirituais possam viajar no mundo extrafísico, no mundo espiritual. Também é conhecido como projeção astral, emancipação da alma, né? E alguns outros aí, projeção astral, e aí vai alguns sinônimos. Todos com a finalidade de libertar o espírito do corpo, que é uma questão inerente do espírito. Então, todos nós temos capacidades de realizar a projeção astral. Temos a capacidade, então, de, num relaxamento, quando o corpo estiver num estado fisiológico, bem basal, podemos ainda, de forma consciente, viajar, né, no meio extrafísico, porque não há tempo e nem espaço no meio extrafísico, né? Então, nós conseguimos, para a mente não há limites. A mente, ela consegue viajar, e a mente é que é a parte, né, ligada ao espírito. Então, o cérebro é uma questão física, né? Ele é como se fosse um órgão que acopla, então, essa mente, que é a consciência espiritual, ao corpo físico, né? Então, ele decodifica essas informações que o espírito traz, né, para o seu corpo físico. Então, quando nós falamos dessa projeção astral, é uma viagem que o espírito faz. E quando nós estamos de uma forma relaxada, muito mais fácil de se fazer de uma forma inconsciente, ou seja, quando se dorme, se alcança as ondas θ, né, de atividade cerebral, que é quando tem uma queda mesmo da fisiologia. E aí, então, esse espírito tem uma facilidade de se desprender e, né, realizar
o que, bem dizer assim, ele sinta vontade, necessidade no plano extrafísico, né? A necessidade da projeção astral, ela existe porque é uma forma de recuperar as questões energéticas desse corpo astral, né? Então, durante o momento que o espírito está ligado ao corpo físico, ele acaba baixando muito as suas vibrações, né? Porque nós ficamos nas condições, não às vezes, né? Ficamos nessas questões da vida cotidiana, né? Em cima de emoções, de estresse, e aí então o corpo físico, o corpo espiritual, ele vai ficando mais denso. Então é como se ele se desgastasse. E nesse momento que o corpo físico está descansando, a mente, ela nunca descansa, né? A mente, ela sempre tem uma atividade a se realizar. É claro que tem um momento que é importante que essa mente também possa se equalizar, ficar, de certa forma, com uma atividade mais reduzida, mas isso não precisa ser um tempo muito grande. Então, durante o sono, isso dá para ser feito, né? Então, naqueles períodos em que está acontecendo o relaxamento dos corpos espirituais, isso já está dando uma atividade mais equilibrada para a mente, e depois disso ela consegue, né, quando se tem o desdobramento, né, o afrouxamento aí desses laços que unem o corpo espiritual ao corpo físico, proporcionando que esse corpo espiritual possa, né, viajar aonde quer que ele se sinta atraído, né? Então, é importante a gente aqui começar a falar que não é necessariamente aonde a consciência, o ser consciente quer ir, e sim a questão vibracional desta consciência, aonde ela tá se sentindo atraída, onde ela vibra. Por isso que é importante, antes de dormir, realizarmos uma prece, nos conectarmos, né, com seres superiores de boas energias, com os nossos mentores, solicitar aos nossos mentores a nossa vontade, onde nós queremos ir, se é estudar, se é trabalhar, né? Porque o espírito, como eu disse, ele tem aquele momento rápido, fugaz de uma atividade equilibrada para ele poder descansar. E depois, quando tem esse afrouxamento, né, ele então pode passar pelas experiências no mundo extrafísico. E dependendo da vibração, então, que essa consciência se encontra, que somos nós, né, vai depender, né, da sua vibração, onde ela vai ser atraída. Então, se é um espírito que gosta de estudar, com certeza, depois que ele se desprende, ele volta a estudar. Quem nunca sonhou que estava trabalhando, né, que voltou ao trabalho e aí estava trabalhando? Teve alguns sonhos em que talvez possam ter parecido pesadelos, né? Ou então sonhos bons. E nesses sonhos você não se vê no sonho. Você participa do sonho. Então, os grandes projetores astrais, que fazem mesmo os relatos, que estudam projeção astral, têm facilidade em realizar a projeção astral, eles nos trazem que quando nós estamos fazendo a projeção astral, nós vemos o que está acontecendo à nossa volta como se fosse dos nossos próprios olhos. E quando é um sonho, simplesmente, nós estamos nos vendo naquele cenário, né? Então, nós nos vendo ou de uma forma mais por trás, né? Então, nos vemos inseridos ali, realizando alguma coisa. Então, seria uma forma mais rudimentar de tentar separar o que é sonho e o que é projeção astral.
E ainda um outro sinal de que se realiza projeção astral é quando você assusta, né? Sabe aquela sensação de que você está caindo? Normalmente, essas sensações é porque aconteceu o desdobramento, né? Então, o afrouxamento ali dos corpos espirituais, e quando há o acoplamento, dependendo da força que vem, né? O retorno, né, do perispírito novamente para o corpo, então às vezes dá até um chacoalhão mesmo, né? Então nós sentimos como se estivéssemos caindo, ou então que dá aquela chacoalhada e pode até ser visto, né? E sentido. Então é uma forma da gente estar vendo se nós conseguimos fazer essa projeção astral. Além disso, né? Existe uma quantidade limitada que é liberada para que nós possamos viajar. Por mais que nós estamos falando, né, que eu falei aqui, que não tem tempo, não tem espaço, mas não é porque eu quero conhecer Júpiter que eu vou conseguir conhecer Júpiter, né? Então existe uma certa quantidade pela questão energética, né, pela distância, pela diferença mesmo das matérias, né, que cercam esse planeta, pela densidade. Então, nós estamos indo com o nosso perispírito, né, com o nosso dupletério. Então, nós ali é um corpo denso. Então, não é para todo lugar também que a gente consegue viajar. E aí então, né, como eu estava falando, o importante de nós vibrarmos antes de dormir, solicitar até para onde nós queremos ir, né, para o nosso mentor em oração, porque se assim for possível, se for melhor para nós, nós iremos. Agora, se nós assistimos uma televisão que está ali, né, puxando para uma questão mais densa, um filme, nós baixamos a nossa frequência, a nossa vibração. Então, naquela situação, nós também somos levados segundo, né, a nossa questão vibratória. Então, se vamos dormir com raiva de alguém, né, brigamos com alguém, não queremos pedir perdão, ou achamos, né, que a pessoa tem que se desculpar e a gente fica esperando aquilo, aí a gente vai ficando rancoroso, né? Então, diante dessas vibrações, é isso que vai determinar para onde, né, nós somos levados. Então, tomar cuidado, né, das nossas vibrações durante o dia, porque também não adianta ter aquela vibração densa durante todo o dia e na hora de dormir, perdão pelos meus pecados, desculpa, eu quero viajar, eu quero fazer uma viagem astral, quero estudar e, né, sendo que ali durante todo o dia as questões vibratórias que cercou essa consciência acabou ficando mais densa. Então tem essa questão mesmo e muitas vezes a gente acorda, né, no meio desses sonhos, lembrando de situações como se fossem um pesadelo. Então é aquela questão, como avaliar? Será que foi um sonho, um pesadelo? Ou se foi uma projeção? Então como você estava ali diante, né, a sua lembrança, a sua memória? Você se via? Ou você estava como vendo dos seus próprios olhos espirituais? Né? Então você via tudo ali a partir dos seus olhos espirituais. Se for dos seus olhos espirituais, se você sentia, né? Você tinha aquela sensação, aquele sentimento, então, e você recorda, e muitas vezes até a questão fisiológica. Então, se era uma questão de fuga, você estava fugindo, e aí você, quando lembra naquilo, parece que dispara adrenalina, né? Então, são sinais de que realmente você estava fazendo uma projeção astral. Ou então, pode-se ter recordações de estar voando, voletando, né? Que é um pouco mais difícil, porque nós ainda que estamos na condição muito ligados à matéria,
Nós achamos que como espíritos não podemos atravessar paredes, né? Nós temos que usar portas, nós precisamos caminhar, não acreditamos que como, né, nessa projeção, como espírito, possamos volitar. E aí, se o espírito, ele já tem essa lembrança, né, quando ele lembra que ele estava voando, né, volitando e vendo as imagens, crianças acabam tendo mais essa projeção astral desse tipo. As crianças, elas fazem muita projeção astral, né? E eu lembro muito que quando até eu era criança, eu falava para minha mãe, nossa, parecia que eu estava caindo da cama, né? E a minha avó falava que isso era quando a criança estava crescendo, né? Então, as superstições. Mas isso é prova, né? A criança, ela está ainda, né, mais solta, então ela consegue, ela dorme muito parte do tempo, justamente para ter esse contato com o plano espiritual, né, que ela ainda está recebendo as informações, o espírito ainda está terminando de receber essas informações para que possa então continuar durante o dia, né, durante a sua consciência, a sua vida e esse ligamento, né, em definitivo, do corpo espiritual com o corpo físico. Então, nesse caso da projeção astral, né, é uma questão que todos nós temos capacidade de fazer, que é importante para a recuperação desse corpo espiritual. Outra questão também é as pessoas que são muito materialistas, elas também fazem esse desacoplamento, né? Esse desdobramento do corpo espiritual do corpo físico. Só que muitas vezes elas estão tão ligadas, e nós, tá? Naquele dia que a gente teve muita rotina, muito trabalho de casa, igual eu falei para vocês, às vezes você sonha que você voltou para o trabalho. A gente que trabalha na casa espírita, muitas vezes a gente volta para a casa espírita, né? E no outro dia acorda como se estivesse lá trabalhando com os nossos irmãos, nossos amigos. Então, se o espírito estiver muito ligado às questões também materiais, do automotismo, do dia a dia, às vezes ele acaba, né, se desdobrando e ficando sobre o corpo físico, né? Então ele desdobra, só que ele fica ali, né, no corpo físico, ou ele fica andando pela casa, né? Então tem essas questões. Ou às vezes ele se desdobra e ele vai cozinhar feijão, vai lavar uma louça, né? Porque o espírito, ele não para, ele sempre, a mente não para, né? E a mente, ela é do espírito, então o espírito sempre está trabalhando, e nesse momento que ele realiza essa projeção astral, é o momento também que ele se solta dessa casca, né? Desse corpo denso, que muitas vezes traz, né, descarrega um pouco as energias. E aí quando o espírito podendo, né, chegar a uma espiritualidade amiga, receber curas. Então o espírito, durante essa fase da projeção, ele pode até ir para pronto-socorros, hospitais mesmo do mundo espiritual, pode receber uma harmonização, né, de um mentor, ou então a gente pode mesmo pedir para trabalhar, para estudar, né? Eu normalmente faço assim, quando eu estou num curso que eu não consigo entender muito, principalmente da parte espiritual, naquele dia eu falo, olha, eu gostaria de entender melhor sobre isso. Pode me levar que eu quero entender melhor. E muitas vezes vem, né, a informação no outro dia. Às vezes a gente está fazendo as atividades corriqueiras do nosso dia a dia e de repente vem aquela lembrança, né? Como os especialistas em projeção diz, a melhor forma de você tentar lembrar se você realizou projeção astral ou não é logo após que acorda.
Então, logo após que a gente acorda, a gente recebe um download, né? A gente recebe como se fossem as informações. A gente começa a parece que vem tudo assim, né? No cérebro, como se fosse um download mesmo daquela informação. E aí você acaba podendo guardar de forma consciente, né? Aquela projeção, aquela experiência. Mas o problema é que nós normalmente hoje acordamos como? Com o despertador, acordamos no susto e às vezes diante dessa descarga de adrenalina, o cérebro que vai estar numa atividade diferente, ele recebe essa informação também de uma forma errada, né? Que às vezes acaba não formando com muito nexo aquela ideia, né? Então, o Livro dos Espíritos nos traz sobre a emancipação da alma, na questão 400. E só para vocês terem noção, eu vou ler um pouquinho da resposta, né, da questão 402, que fala assim: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Ou seja, nós realmente somos seres espirituais vivendo numa experiência material, num corpo carnal. Então, o meio que nos é próprio é o meio espiritual. Então, é durante o sono que nós voltamos a esse meio, que nós vamos lá, né, ter esse contato com o meio que um dia nós viveremos, quando nós partirmos dessa vida material e continuaremos a vida espiritual, né? Então, eram essas as considerações de hoje. Um assunto muito gostoso, né, para a gente sempre falar. E cada um que fala traz um pouquinho a mais de informação. Então, neste momento, vamos agradecer pelo que nós recebemos, porque pedimos boas vibrações antes de iniciar a nossa live, a nossa tarefa, e então recebemos até agora. Agradeçamos por este momento, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos, unidos, em vibração pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos governantes, por todas as autoridades que nos cercam, por nosso povo. Muita iluminação e que possamos juntos, do anjo Ismael, poder ser trabalhadores da luz, sermos apenas instrumento da vontade do Cristo, do seu amor e da sua verdade. E junto com os trabalhadores de Maria, vamos realizar a nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada, meus amigos. Que esse momento foi maravilhoso junto de todos vocês. Muito obrigada mesmo. E lembrando, estamos aqui todos os dias às 18 horas, né? Venha junto conosco, formar aí esse cordão energético de boas vibrações para o nosso planeta. Amanhã, acredito que seja o Ezequiel, por mais que nós estamos realizando um curso. Se não, vai ter alguém aqui
junto de nós mais uma vez. Então, um bom final de sábado, bom descanso, um bom aproveitamento. Fiquem com Deus. Paz e luz aos nossos corações.